Boa noite, senhoras e senhores. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E aí, vocês estão bem no distanciamento? Muito bem, obrigado por se conectarem. Regina, Maria Neta, boa noite, paz e bem. Muito bem. Jânio, tá por aí o Jânio também? Ótimo. Agora vi o Jânio, viu? Deus abençoe. Obrigado. Muito bem. Podemos começar, Jânio? Beleza, então. Boa noite, Leila. Paz e bem. Deus abençoe. Muito bem, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença daqueles que estão sintonizados conosco. Agradecer muito, mas muito mesmo, a iniciativa que vocês do Cucílio tiveram das cestas para distribuir com as pessoas do Cucílio. Eu acredito não só que estão passando por mais dificuldade nesse momento, e eu acredito que infelizmente essa situação só tende a piorar nos próximos meses, mas a gente tem que, é o momento de nos reinventarmos, e esta iniciativa de vocês é uma maneira de se reinventar. Pessoal do Prado, muito bem. Abraços ao povo do Prado. Eu vi também que lá em Itamaraju, eu mando um abraço para o Cucílio lá de Itamaraju. O Padre Ronaldo me falou que juntamente com a paróquia de Fátima e com as outras paróquias lá de Itamaraju também estão fazendo essa campanha para arrecadar cestas básicas. Que Deus abençoe vocês e retribua vocês por essa iniciativa. Nós também da Diocese, como vocês viram, lançamos a campanha Quarentena Solidária. Eu estou incentivando todas as paróquias, todos os padres a se moverem nesse sentido em prol daqueles que mais necessitam nas nossas paróquias. Vocês sabem que nós temos paróquias muito necessitadas e estamos atrás de poder assim diminuir um pouco a situação dos nossos irmãos. Eu mesmo tenho ido atrás pessoalmente e tenho conseguido algumas cestas básicas com pessoas da cidade, de fora da cidade, de outros lugares que eu conheço, têm nos ajudado. E nós também, eu estou tentando montar um esquema para irmos ao encontro daqueles que mais precisam. Vamos adiante, Deus está conosco e não nos abandonará. Nós vamos estudar hoje um personagem, o profeta Isaías. Ao menos foi a sugestão que vocês me passaram, entendendo os profetas e pensando de maneira toda particular em um profeta, que é o profeta Isaías. Isaías, um homem que é considerado um dos profetas maiores, um homem que viveu num período, não foi num período de pandemia como o nosso, um período assim difícil nesse sentido de doença, mas num período muito difícil da história da salvação, que foi o período que o povo de Israel foi para a Babilônia, e foi uma coisa muito triste, porque vocês imaginem que viesse gente de fora e aqui em Teixeira de Freitas sitiasse a cidade,
queimasse as igrejas, roubasse tudo das igrejas, das famílias, levasse embora os homens que tinham condições de trabalho, os outros eram assassinados, crianças eram assassinadas porque davam trabalho, e levavam as mulheres para serem assim empregadas e procriar, e queimavam toda a cidade. Pois bem, o profeta Isaías viveu num período desses, num dos períodos difíceis, muito difíceis, tristes para a história de Israel. Ele viveu provavelmente, quase certo pelos relatos, no século VIII, entre os séculos VIII e o século VII, antes da era cristã, e escreveu esse livro profético, que é o livro mais extenso da Bíblia, é o livro do profeta Isaías, é o livro mais extenso, e segundo alguns historiadores, esse livro não foi todo escrito por uma única pessoa, mas fala-se, os estudiosos do profeta Isaías, que esse livro tenha sido escrito por Isaías no início e depois tenha sido continuado pelo segundo, chamado segundo Isaías, e o terceiro Isaías. Talvez esses que seguiram Isaías não necessariamente tenham sido uma pessoa só, mas possam ter sido como que uma escola fundada pelo profeta Isaías. A palavra Isaías, você sabe que todo nome bíblico, eles têm um sentido, têm um significado. O termo Isaías significa o Senhor é salvação. Deus é minha salvação. Se por acaso, ao longo da nossa conversa, alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se eu souber responder, eu vou responder. Senão eu vou estudar, depois eu vou tentar responder as perguntas de vocês, os questionamentos de vocês, tá bom? Se eu por acaso não conseguir ler todas as perguntas, é porque tem muita gente entrando. Aí vocês façam mais uma vez e aí eu vou tentando responder. Deixa eu pegar uma caneta aqui, assim eu posso também escrever as questões que fica mais fácil. Isaías era filho de Amós. Amós não é o mesmo profeta Amós, porque tinha também um profeta anterior a Isaías que se chamava Amós, mas no caso aqui de Isaías não pode ser confundido com o profeta Amós. O profeta Amós foi um profeta muito significativo, porque foi num período que, antes do exílio da Babilônia, que Israel se tornou infiel ao Senhor, começou a seguir outros deuses, e Amós é aquele profeta que vai convidar o povo a retomar o caminho. E essa é uma das características da profecia, porque os profetas foram sempre pessoas que anunciavam a bondade de Deus, a beleza de Deus, a magnificência de Deus, mas também eram homens que denunciavam. O profeta tem essa conotação de ser aquele que anuncia e aquele que denuncia. Amós foi um profeta que a conotação dele foi uma conotação de muita denúncia contra a infidelidade do povo, que começou a adorar outros deuses e esqueceu do Senhor. E para Amós, esta infidelidade iria acarretar um castigo muito grande da parte de Deus. Segundo os relatos de Amós, esse castigo de Deus viria de maneira muito forte, e inclusive o exílio podia ter sido considerado um castigo de Deus. Mas o pai de Isaías, na verdade, era um outro Amós. Que precisaria entender o grego um pouco para entender as diferenças, né? O profeta Amós, em grego, era Amos, e o pai de Isaías era Amoz. A gente lê tudo como Amós, mas eram pessoas diferentes, não eram as mesmas pessoas. Isaías era um homem casado, a esposa dele
É chamada também em seu livro de profetisa, lá em Isaías capítulo 8, versículo 3, fala-se da esposa de Isaías e que ela profetizava como seu esposo também profetizava. Quem dera todas as esposas fossem profetisas, não é verdade? Ou todos os maridos também fossem profetas, que todos nós fôssemos profetas. A uma certa altura a palavra de Deus nos diz que nós somos um povo de profetas, isto é, nós somos um povo do anúncio e um povo também da denúncia. E Jesus veio foi o grande profeta, e nós vimos nessa Semana Santa que acabamos de celebrar, como a sua profecia levou inclusive a sua morte. Se a gente vê escrito em cima dos crucifixos, está lá o motivo da condenação de Jesus, o INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, isto é, em cima da cruz daqueles que eram condenados, era sempre colocado o motivo da condenação. Então Pilatos mandou colocar lá em cima que esse Jesus morreu por se considerar o rei dos judeus. Então a profecia de Jesus levou à morte de Jesus. E por isso que Jesus é considerado o profeta dos profetas. E em Jesus todos nós somos profetas. O Catecismo da Igreja nos diz que em Jesus todos nós somos profetas, somos sacerdotes e somos reis. É o tríplice munus que nos traz o nosso batismo. Isto é, em Jesus todos nós somos convidados a anunciar, a denunciar. Todos nós somos convidados a celebrar, a viver o sacerdócio. Não só o sacerdote, não é só aquele que celebra, mas a celebrar e a oferecer sacrifícios em favor das pessoas. E todos nós somos convidados também a administrar. Administrar o quê? Os bens de Deus em favor de todos. O que vocês estão fazendo como cursilho administrar os bens de Deus. Quando se fala em bens, aqui não é entendido como dinheiro, não é entendido como terras, não é entendido somente como bens materiais, mas é entendido como bens em favor dos outros. Por exemplo, um encontro que vocês fazem, esse encontro que nós fazemos é gerenciar o bem do conhecimento, o bem da inteligência, em favor das pessoas. A campanha que vocês estão fazendo de arrecadar cestas básicas é uma maneira de vocês administrarem os bens assim de forma mais solidária. Então tudo isso faz parte do ministério de Jesus, do ser profeta de Jesus, que afeta o nosso profetismo também. Diz a palavra de Deus e o livro do profeta Isaías que Isaías teve pelo menos 2 filhos. Embora naquele tempo as famílias fossem grandes, mas no livro de Isaías menciona-se que ele teve 2 filhos. Isso se fala no capítulo 7, versículo 3, do primeiro filho de um tal de Sear-Jazub-Má. E depois no capítulo 8, versículos de 1 a 4, se fala do segundo filho. E como eu disse a vocês, todo nome bíblico tinha um significado. Também os nomes dos filhos de Isaías tinham seu significado. O primeiro significava um remanescente voltará. Isto é, um filho de Israel, ele voltará, ele retornará. E essa foi a grande profecia de Isaías, inclusive. Isaías foi aquele que disse que um filho da descendência de Davi, um filho de Israel, voltaria para libertar Israel. Eu disse a vocês que Isaías, ele viveu nesse tempo do exílio na Babilônia. Então, de nada. Então, esse Isaías dizia que um dos filhos de Israel iria voltar
para libertar a Israel de todo aquele jugo que ele estava vivendo. E Isaías, é um dos grandes profetas messiânicos, é considerado um dos grandes profetas messiânicos, é um dos grandes profetas que anunciam a vinda do Messias, que o Messias virá. Nós teremos um Messias, um enviado, um remanescente. Inclusive, ele dá o nome de um dos filhos dele a esse nome significa, olha, um remanescente voltará, para ele lembrar, e para todos aqueles que estão perto dele lembrar, que um filho de Israel voltará para libertar Israel. Depois, apontava desse jeito, com o nome do filho, a restauração que se esperava de Israel. Se esperava não só que um filho voltasse, mas se esperava que esse filho fosse o restaurador de Israel. Aquilo que o Papa Francisco tem dito também nos nossos dias diante da pandemia, que ele espera que nós saiamos diferentes desse período da pandemia, que nós aprendamos com a pandemia a sermos melhores. Não que nós voltemos aos dias, à normalidade dos dias anteriores, porque o Papa ele tem dito que como é que nós, uma sociedade doente, nós vamos esperar o que de uma sociedade doente? Então, dessa sociedade doente, o Papa diz, nós precisamos uma restauração. E eu tenho dito, assim também citando o Papa, que nós precisamos aprender eminentemente duas coisas desse período de pandemia. A primeira coisa é que não podemos prescindir de Deus, isto é, com Ele as coisas são difíceis, com Deus as coisas são difíceis, aquilo que Jesus dizia, sem mim nada vocês podem fazer. Com Ele as coisas são difíceis, mas sem Ele é impossível. O problema é que nossa sociedade hoje, 2.000 anos depois, 2.800 anos depois de Isaías, continua vivendo aquela ideia de que não precisamos de Deus. Como dizia um filósofo, Schopenhauer, no final do século XIX, ele dizia, a ideia de Deus morreu. Nós não precisamos de Deus, Deus está no escanteio. Então o Papa tem nos assinado muito para isso, né? Que nós precisamos, assim, sermos restauradores dessa sociedade e desse mundo. Então, vendo que a gente não pode prescindir de Deus. E em segundo lugar, sendo mais humanos. Foi aquilo que o Papa disse na Vigília Pascal, sábado à noite, que ele espera que nós possamos desenvolver mais humanidades desse momento que nós estamos vivendo. Então, Isaías, ele anunciava com o nome desse primeiro filho dele, essa vinda desse remanescente, e que esse remanescente viria restaurar Israel de toda aquela situação. Já o segundo filho significa algo como que aquele que é veloz. Nós precisamos ser velozes. Isso que Isaías quer dizer, que na evangelização nós não podemos ser lentos. Aquilo que Jesus dizia, os filhos das trevas muitas vezes são mais espertos do que os filhos da luz. Então nós temos que ser velozes, nós temos que pensar, temos que raciocinar, temos que planejar. Nós precisamos não sermos lentos na nossa vida como cristãos, e não sermos assim, vivermos de braços cruzados na nossa vida como cristãos. Provavelmente, o nosso profeta Isaías viveu em Jerusalém. Jerusalém era e continua sendo a capital da Palestina de então, hoje até de Israel. A capital é Jerusalém. Provavelmente Isaías tenha vivido aí em Jerusalém, apesar de o texto dele não ser muito explícito nesse sentido e não esclarecer de forma assim plástica que ele tenha vivido em
em Jerusalém. Porém, tem um capítulo 7, versículo 3, que acena que o ministério, a profecia de Isaías, tenha sido desenvolvida aí na capital, Jerusalém. Vocês sabem que no tempo do profeta havia o reino do norte e o reino do sul, sendo que os reinos tinham suas capitais. Jerusalém era uma das capitais e Isaías vivia aí. Eu disse a vocês que ele era filho desse tal de Amós. E quando na Bíblia se fala que o fulano é filho de tal, é filho deste, na Bíblia se diz que quando é filho de alguém, é porque essa pessoa era uma pessoa famosa, era uma pessoa importante. Aí quando diz que Isaías era filho de Amós, ou do tal de Amoz, isso pode indicar que o pai dele era uma pessoa importante, isto é, se eu digo, olha, o Marcos Paulo, filho de João, não é? Daí supõe-se que esse João seja conhecido na comunidade. Então, quando se diz que Isaías era filho desse Amoz, porque supõe-se que o pai dele era conhecido na comunidade. De fato, Marcos Paulo, a morte de Deus é decretada pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, mas não só por Nietzsche. Antes de Nietzsche, já tiveram outros filósofos que decretaram a morte de Deus, e depois de Nietzsche continuaram, né? Como Sartre no século passado, com Schopenhauer, e como tantos outros decretaram a morte de Deus, e como alguns ainda hoje decretam a morte de Deus, né? Infelizmente. É por isso que talvez a nossa sociedade vive momentos muito delicados, porque as pessoas de fato esqueceram de Deus. O profeta Isaías foi chamado para exercer a sua profecia aproximadamente pelo ano 739, o século VIII da era antes de Cristo. Ano em que morreu o rei Uzias. É isso o que diz o relato de Isaías. Não se informa exatamente o ano, porque a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela não tinha um caráter, não era o desejo do autor bíblico, não era contar uma história, mas era falar de um evento. No Antigo Testamento falava-se do evento Deus na vida do povo, o Senhor dos Exércitos e o Todo-Poderoso e assim por diante. E se falava também de que Deus não abandonou o seu povo, Deus viria restaurar o seu povo. Então se profetizava a respeito daquele que em nome de Deus viria restaurar. O Novo Testamento fala-se do evento Jesus Cristo. Então a ideia do autor bíblico não era fazer um livro de história, mas era relatar um evento, uma mensagem. E essa mensagem, claro que dentro do contexto, porque todo texto bíblico, e não só, também um texto que nós escrevemos hoje, ele a gente tem que levar sempre em consideração. Eu falo especificamente da Bíblia agora. Quando nós lemos um texto bíblico, nós sempre temos que levar em consideração o seguinte, que esse texto, ele é fruto de um pretexto. Isto é, o que é que o autor que escreveu esse texto tinha como pretexto? O que é que ele queria escrevendo esse texto? Esse é o pretexto, é o meu pretexto. Pretexto não significa do que eu queria, mas é um texto que eu escrevo antes. Talvez eu não escreva no papel, mas eu vou escrevendo na minha cabeça. Eu, por exemplo, quando quero escrever a homilia do domingo, desde segunda, eu estou pensando na homilia do próximo domingo, segundo do domingo da Páscoa. Então eu vou pensando e vou escrevendo ela na minha cabeça. Esse é o meu pretexto.
Em geral, no sábado de manhã ou na sexta-feira à noite, antes de eu dormir, eu vou lá e digito aquilo que está na minha cabeça para o domingo. Então esse é o meu pretexto. Assim também era o autor bíblico. Esse texto, que supõe um pretexto, ele nasce de um contexto. Por exemplo, o contexto que nós estamos vivendo é um contexto do século que nós estamos vivendo, é um contexto desse ano emblemático que nós estamos vivendo, é o contexto de toda essa questão do coronavírus que nós estamos vivendo, é o contexto da idade que eu tenho, da cosmovisão que se tem, não sei, dos estudos que eu fiz, das escolas por onde eu passei. Então tudo isso é o contexto. Então eu não escrevo nada, nem você escreve nada, nem o autor bíblico escrevia nada fora de um contexto. Por isso que é muito complicado quando algumas pessoas, e é não só complicado, é muito perigoso, a pessoa pegar o texto bíblico e usar o texto bíblico sem estudar o pretexto do autor bíblico e sem estudar o contexto do autor bíblico. Então, para nós pegarmos, por exemplo, o livro de Isaías, nós temos que olhar qual era o pretexto de Isaías e qual era o contexto de Isaías. Então, esse cara nasceu no século VIII a.C., ele começou a profetizar nesse século VIII, num século muito complicado para o povo, não é? Num período que existia um rei, esse rei agia de um determinado modo, e é aí, nesse contexto, que vai nascer o texto de Isaías. Então, quando a gente pega um texto, a gente tem que sempre levar em consideração no substrato desse texto o seu contexto e o seu pretexto. Por isso que não é fácil entender a Bíblia. Por exemplo, eu cito os Evangelhos, que o Novo Testamento é bem mais fácil de ser compreendido do que o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele é bem mais próximo de nós. Isaías fica a 2.800 anos antes de nós. Mateus fica a cerca de nem 2.000 anos antes de nós. Então, quando nós pegamos os Evangelhos, a gente a gente não pode pensar, agora nós estamos lendo muitos textos na Páscoa de São João. Então, a gente não pode pensar que João, o Evangelho de João, seja o mesmo Evangelho de Mateus. É muito diferente. Ou mesmo que são muito parecidos. O Evangelho de Marcos e Lucas seja o Evangelho de Mateus. É muito parecido. Porque Mateus, ele escreveu para um público diferente daquele público de Lucas, do público de Marcos e do público de João. Mateus, ele escreveu para os judeus que se converteram ao cristianismo e precisavam entender, afinal de contas, quem é esse Deus que esse Jesus está pregando? Porque o Deus dos judeus, eles sabiam quem era. Era o Deus Todo-Poderoso, era o infinito, era aquele que viria com soldados, com força, com garra, para libertar Israel. Mas esse Deus de Jesus, esse Deus que Jesus estava pregando, quem era esse Deus? Aí Mateus vai descrever no evangelho dele quem é o Deus de Jesus. Essa é a grande pergunta de São Mateus. Afinal de contas, quem é Deus? E ele vai responder dizendo que Deus, ele usa uma imagem muito linda, que já tinha sido usada umas vezes no Antigo Testamento, mas não muitas, umas 5, 6 vezes no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento. E Mateus, ele vai usar quase que 15 a 20 vezes no evangelho dele, Jesus dizendo frequentemente que Deus, ele é Pai. Essa é a grande imagem de Mateus. Já Lucas,
ele escreve o evangelho dele não para os judeus convertidos ao cristianismo, mas Lucas vai escrever o evangelho dele para os pagãos que não eram judeus, que se convertiam ao cristianismo. E as indagações dos pagãos que se convertiam ao cristianismo eram outras. Então Lucas vai tentar responder a pergunta: quem é Jesus? Aí Lucas vai tentar explicar para esses pagãos que nunca tinham ouvido falar de Jesus, que não sabiam quem era Jesus. Os judeus não, os judeus já tinham ouvido falar de Jesus, já sabiam mais ou menos quem era, de onde veio, não sei o quê, mas os pagãos não. Então Lucas vai responder a esses pagãos convertidos ao cristianismo quem era Jesus. Então vocês veem que os pretextos são diferentes e os próprios contextos são diferentes. Porque o contexto de Israel era um contexto patriarcal e o contexto da chamada diáspora, daqueles que estavam fora de Israel, era um contexto totalmente diferente. Por isso, os relatos dos evangelhos são diferentes, porque não são um dado histórico, mas eles falam de um acontecimento, e esses textos a gente precisa levar em consideração esses antecedentes. Não é possível a gente saber com exatidão quanto tempo durou o ministério, o trabalho de Isaías. O que nós sabemos é que o livro dele é um livro muito extenso, um livro muito denso, que como eu disse, que os autores dizem que talvez sejam 3 escolas, 3 pessoas, ou uma pessoa e 2 escolas que tenham escrito, e que Isaías tenha assim trabalhado, tenha exercitado a sua profecia por cerca de 60 anos, não necessariamente até o final da vida dele ele tinha escrito, mas pode ser que foram assim seguidores deles, alunos dele, pessoas que da sua intimidade que escreveram. Um dos relatos belíssimos de Isaías é a história da vocação de Isaías. Quando Deus convida ele para profetizar, é um dos relatos vocacionais mais extraordinários do Antigo Testamento, porque diz que na ocasião Isaías ele teve uma visão do trono de Deus e ele contemplou anjos que proclamavam a santidade de Deus. E ele, diante de tamanho vislumbre, de tamanha santidade de Deus, ele começa a sentir a sua situação de pecado. E ele diz: olha só a grandeza de Deus e a minha pequenez. Eu sou um pecador. E ele se sente vocacionado, chamado a profetizar. Mas aí ele diz: logo eu sou um homem de lábios impuros. Isso estava bem no início do livro dele, Mateus 6, versículo 5, é onde está a história vocacional dele. E aí um dos anjos diz que pegou uma tenaz, uma pinça, numa brasa, e purificou com o fogo os lábios de Isaías. E aí Isaías ficou com os lábios puros para poder profetizar. Se esse anjo aparecesse hoje, eu acho que ia faltar brasa para purificar tantos lábios, né? Mas o anjo purificou, porque havia essa relutância da parte de Isaías, porque ele se considerava muito pequeno diante da grandeza de Deus. Mas aí Deus, como escolheu ele, quando Deus chama, ele no fundo quer dizer isso aí: nós não podemos relutar, porque se Deus chama é porque Ele quer contar conosco. Depois que o anjo serafim purifica os lábios de Isaías, ele escuta uma voz, segundo ele, que pergunta: a quem enviarei? E quem é que irá por nós? E aqui é muito bonito o relato, que Deus não diz quem irá por mim, mas quem irá por nós.
Nós, em Jesus, nós aprendemos que Deus, ele é a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. E desde 8 séculos antes, Deus já se considera nós, e essa é uma das belezas de Deus, que Deus não é egoísta, não é um Deus isolado, mas é um Deus nós, um Deus conosco. Quando Jesus também em Mateus 6, os discípulos dele ensinam-nos a rezar como João ensinou aos discípulos dele, aí Jesus ensina Pai Nosso, dizendo que esse Pai é nosso, esse Pai não é meu. Então essa voz disse: a quem enviarei? E quem é que irá por nós? E aqui o nosso Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. E essa é a resposta que eu acho que mais agrada a Deus da nossa parte, quando Deus também nos chama, e Ele está nos chamando continuamente, e que de nossa parte há uma resposta pronta: olha, eis-me aqui, envia-me. Depois nós vemos no Evangelho de São Lucas, quando o anjo Gabriel tem todo aquele diálogo com Maria, que depois, no final do diálogo, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, ou segundo a tua palavra, dependendo da tradução. Então, Isaías foi antecipou Maria nesse sentido. Depois teve um outro profeta, o profeta Ezequiel também, que é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, lembrou certos episódios desse esplendoroso chamado do profeta Isaías, o que também Ezequiel conta a história dele, e ele também se sentiu tocado por Deus, e ele também diz: olha, eis-me aqui, envia-me. Tudo ok? Está todo mundo escutando, acompanhando, por enquanto? Jânio, está tudo ok? Regina? Marcos Paulo? Ótimo. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias. Miqueias é considerado um dos profetas menores, Isaías um dos profetas maiores. É bem possível que ambos estivessem familiarizados com a profecia um do outro, já que o texto de Isaías são muito semelhantes, e o de Miqueias. São dois profetas muito semelhantes. E depois, Isaías precedeu um profeta que é muito interessante em Israel, que foi o profeta Oséias. Apesar de que Oséias tenha vivido nos últimos anos do profeta Isaías, e Oséias, Amós profetizaram no reino do norte, e Isaías e Miqueias profetizaram mais no reino do sul, que tinha como capital a Jerusalém, né? É possível perceber, através dos escritos de Isaías, que Isaías era um homem muito culto, muito capacitado. Provavelmente por ser de uma família que tinha posses, um homem que tenha tido a possibilidade de ter estudado. Então ele tinha uma habilidade notável no senso poético, e é considerado por muitos como o maior dos escritores hebreus. Basta a gente pegar os 4 cânticos do servo que nós escutamos na Semana Santa. Na Segunda-feira Santa escutamos o primeiro, na segunda o segundo, na segunda escutamos o primeiro, na terça o segundo, na quarta o terceiro, e na Sexta-feira Santa escutamos o 4 cântico do servo. São verdadeiras pérolas da literatura bíblica,
escritos de maneira muito poética. Lembro na sexta-feira que ele dizia assim: eis o meu servo, tão desfigurado estava que ninguém fazia caso dele, nós meneávamos a cabeça quando víamos o homem das dores, e assim vai. Muito poético. Parecia que ele estava contando a paixão de Cristo 800 anos antes, tanto que a igreja sempre usa esse texto de Isaías na Sexta-feira Santa. Além disso, a mensagem dele focava os judeus exilados. A mensagem de Isaías foi muito escrita. Isaías escreveu muito para aqueles judeus que partiram para a deportação, para o exílio. E o Isaías, ele procurava exortar esses irmãos dele a viverem a promessa de Deus, a confiarem na promessa de Deus. Olha, a vida está difícil, a vida está dura, o negócio não está fácil, mas nós temos que confiar na promessa de Deus. E a promessa de Deus é que Ele estaria conosco e que não nos abandonaria. Então nós precisamos confiar na promessa de Deus. Lembra da promessa feita a Noé? Olha, nunca mais vos castigarei e eu não vos abandonarei. Ou lá no Êxodo ainda, lá em Meribá, ou em Meriba, depende da tradução, quando Moisés desconfia de Deus e Deus castiga Moisés por causa disso, dizendo: olha, você deve confiar na minha palavra. Então a profecia de Isaías foi para esses judeus que partiram para a deportação. Eu só imagino, e vocês podem imaginar, o que significou para esse povo ficar longe da sua terra. Não ver mais os seus parentes, não ver mais seus maridos, não ver mais suas mulheres, não ver mais seus filhos, seus pais, perder tudo que tinha, tudo, e viver como escravos. Então Isaías escreveu para esse povo aí: gente, o cativeiro é terrível, é difícil, mas o Senhor Deus não nos abandonará. Ele nos abençoará com um remanescente fiel. Ele trará a restauração de Israel. Ele vai trazer bênção sobre a nação de uma forma nunca experimentada. Por isso a gente não tem que se desesperar. Eu acho que a profecia de Isaías cai muito bem neste tempo para nós. Puxa vida, olha quantas mortes, e o fantasma da morte, ele gira em torno de nós, porque ninguém está livre. O vírus não tem cor, o vírus não tem peso, o vírus não tem cheiro. A gente sai na cidade, pode ser que ele esteja aí. Hoje eu estava lendo antes que o governador do Rio de Janeiro, ele anunciou que ele está infectado com o vírus. A gente viu o primeiro-ministro da Inglaterra infectado com o vírus, o príncipe infectado com o vírus. Hoje faleceu um arcebispo, Dom Aldo Pagotto. A desconfiança é que ele também tenha sido infectado com o coronavírus. Então a gente vive um tempo assim, mas o profeta Isaías está aí nos dizendo: é difícil, é duro, não é mole, mas nós não podemos baixar a cabeça, porque Deus, Ele não há de nos abandonar. Então Deus não há de nos abandonar. Porém, o profeta Isaías é muito duro. Ele não nos abandona, mas ele não fica contente com o nosso modo de viver se nós não vivemos segundo ele. E depois Isaías falou também não só de bênçãos para o seu tempo, mas de bênçãos futuras que seguiriam após o exílio. Como eu disse, ele já havia profetizado a esse remanescente, e havia profetizado também que o povo voltaria para a sua terra. Como de fato, com o tempo, o povo voltou para a sua terra, depois de muito tempo, mas voltou para a sua terra. Já na época dos pais da igreja,
profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. É interessante que os primeiros padres da igreja, chamados padres da era patrística, os primeiros 6 séculos da igreja, muitos desses famosos padres da igreja, pensadores da igreja, teólogos da igreja, eles chamavam de Isaías do evangelista do Antigo Testamento, justamente porque eu falei para vocês que ele escreveu aqueles 4 cânticos, e esses 4 cânticos parecia que ele estava pintando o rosto do Messias, o jeito do Messias ser. E de modo muito detalhado. Ele escreveu não só sobre a pessoa do Messias, mas inclusive sobre a obra do Messias. Quando Jesus vai ao templo, lá em Nazaré, ele era muito novo ainda. Jesus vai ao templo, aí, antes de começar a vida pública dele, e ele pega o livro da palavra e abre o texto do profeta Isaías, e ele lê lá no templo: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu, me mandou anunciar a boa nova aos pobres, tirar da cadeia os que estão presos, recuperar a vista aos cegos e assim por diante, e por fim anunciar o ano da graça do Senhor. Jesus pega o texto de Isaías e ele diz: olha, esse texto que Isaías escreveu há 800 anos atrás, essa é a minha missão, essa é a minha profecia. Por isso que muitos dizem que essas profecias de Isaías, elas se concretizaram em Jesus Cristo. Se vocês pegam os cânticos, aí a partir do capítulo 53 do profeta Isaías, o próprio São Paulo vai citar isso na carta aos Coríntios, na primeira carta, no versículo 15, e o autor da carta aos Hebreus também vai citar Isaías lá no capítulo 9, versículo 23. E Isaías apresenta Jesus com uma imagem belíssima. Apresenta o Messias com uma imagem belíssima, que depois chamamos Jesus, né? Apresenta como o servo. Ele é o servo de Javé. Esse servo vai trazer a justiça de volta às nações. Ele vai restabelecer a aliança de Deus com o povo, e ele vai iluminar a vida de todas as pessoas. Ele será a luz, e de fato Jesus depois, ele se anuncia: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. E finalmente Isaías inclusive anuncia que esse Messias ressuscitaria os mortos. Por isso que Isaías é considerado pelos padres da igreja como o evangelista do Antigo Testamento. Parece que ele estava escrevendo a respeito de Jesus, 800 anos de Jesus viver. Se alguém tem alguma pergunta, por favor, pode fazer, porque já são 20 horas e 15 minutos e o tempo está passando. O Jânio me disse que eu deveria estar com vocês 1 hora. É isso? Tá bom? Muito bem. Eu quero falar um pouco sobre a morte do profeta Isaías. Não se sabe direito, não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. O que se sabe é que a última menção à sua profecia, ao seu profetismo, de maneira pública, ocorreu na época das campanhas de um tal chamado Senecaribe, lá pelo ano 701 a 686, era cristã. Muito bem. Alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo no tempo, aí pelo ano 686. Porém, nós não temos dados assim precisos a esse respeito. A última vez que se fala dele é lá pelo ano 686. Outros, porém, sugerem que esse texto pode ter sido incluído por um seguidor de Isaías. Como eu disse a vocês, é muito provável que essas últimas partes, a partir do capítulo 50, por aí,
45, 50, já tinha sido um trito Isaías chamado, um terceiro Isaías que escreveu. Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado de Manassés, e se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Israel, porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma antiga tradição, mas antiga tradição mesmo, afirma que o profeta Isaías sofreu martírio sendo cerrado ao meio por ordem desse rei Manassés. Porém, não tem nada explícito nesse sentido, é apenas uma tradição antiga. Este é o nosso profeta Isaías, assim, dentro desse tempo que vocês me pediram, esse profeta, esse homem que se sentia muito pecador, esse homem que reconheceu a grandeza de Deus, e esse homem que se colocou à disposição de Deus, não só ele, mas a sua esposa e a sua família. Bonito ver que toda a família dele foi uma família de profetas, foi uma família que anunciou a glória de Deus. Quem dera que todas as famílias, que as nossas famílias, que nós hoje também vivenciássemos a profecia, que nós pudéssemos ser os profetas que Deus espera que nós sejamos nesse mundo tão necessitado. Tá ok? Então, alguma pergunta? Muito bem. Obrigado pela sugestão. Vamos tentar levar em consideração. Tem alguém sugerindo aqui, como fizeram lá na Alemanha, eu vi esses dias, Genivaldo Santos, aproveitando a oportunidade, vocês devem ter lido, que se faça uma missa em espaço amplo de dentro dos carros. Eu vi que fizeram uma coisa assim parece que foi na Alemanha. Podemos pensar, mesmo que estejam assim insistindo muito contra as aglomerações. Pois tem alguém dizendo aqui, Cláudia Alves, que os irmãos que não têm carro poderiam se sentir excluídos. Uma ponderação a ser feita. Muito bem, Cláudia. Ok. Poderiam pegar carona. E eu espero que a situação a gente consiga passar o quanto antes. Vocês não podem imaginar o que significou celebrar a Semana Santa. Foi a primeira vez que eu celebrei uma Semana Santa desse modo. E muito triste, né? Muito triste mesmo. Mas vocês não podem imaginar como eu me senti muito próximo de todos, muito próximo daqueles que estavam em casa. Eu acho que foi uma coisa bonita que eu tenho ido na catedral praticamente todos os dias às 18 horas e de lá abençoado toda a diocese. A gente vive essa sintonia muito profunda com vocês que estão em casa. E quando eu saí, por exemplo, do Domingo de Ramos, e vi muitos ramos nas portas, fiquei muito emocionado, né? O Marcos Paulo está
me perguntando aqui, Dom Jailton, como ser profeta hoje no contexto do Covid-19, diante de políticas que prezam a economia em detrimento da vida? Tenho visto muito silêncio no nosso enquanto igreja. Olha, é só isso que eu tenho falado nas homilias. Se você pegar a homilia de sexta, de sábado e de domingo, eu citei essas suas palavras aí. Mas eu não sou um que cita tão somente. Se você pegar a homilia do Papa no Sábado Santo e no domingo de Páscoa, e você pegar a homilia do Frei Cantalamessa na Sexta-feira da Paixão, rapaz, olha, foi muito forte, viu, nesse sentido. O Papa, na missa do final da vigília, o Papa pediu encarecidamente, quase chorando, pelo amor de Deus, chega de armas, nós precisamos, as pessoas precisam de comida. Então, quem acompanha o site do Vaticano vai ver que a igreja tem o Vatican News, vai ver que o Papa tem falado muito sobre isso. E quem acompanha também o site da CNBB, vocês podem ver os pronunciamentos da CNBB muito nesse sentido. E quem participou da missa da Catedral Nossa nesses dias, eu tenho falado muito sobre isso. Eu acredito que nós, como igreja, temos que sermos muito firmes nesse sentido, né? E acho que a profecia não é só o falar, como eu disse, nós temos que fazer alguma coisa, por isso que eu tomei a iniciativa como diocese de fazermos essa campanha, e também de não só aqui, mas irmos atrás também de algumas ajudas de amigos também que tenho de fora, e de fato eu tenho mandado esse e-mail da campanha aí para muita gente, e tenho assim insistido com os padres em todas as paróquias para que a gente possa ir ao encontro desses mais necessitados, dessas pessoas que estão mais necessitando nesse momento. Eu acho que nós, como igreja, temos que ser a igreja de portas abertas. Uma outra coisa muito interessante é que nesses dias, há uns 15 dias atrás, há uns 20 dias atrás já, me ligaram da Secretaria de Saúde do Estado pedindo se nós nós como diocese não teríamos algum espaço aqui em Teixeira de Freitas para o governo do estado, se necessário, fazer algum hospital de campanha. E eu disse, olha, a igreja tem que ser uma casa de portas abertas, então todos os espaços da igreja que forem necessários estão à disposição para fazer um hospital ou aquilo que for necessário em favor daqueles que estão vivendo esse drama do coronavírus. Então eu ofereci, eu também disse, se precisar de uma igreja, se precisar inclusive da catedral, nós estamos aí para isso. Eu acho que nesses momentos aqui, mais do que nunca, mais do que em qualquer outros momentos, nós como igreja temos que estar muito abertos e apoiar todas as iniciativas, seja de quem for, para amenizar essa situação. Eu sinto muito que não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, se politize muito essa questão e em vez da gente olhar a saúde das pessoas e a gente olhar a pessoa, a gente às vezes fica olhando o voto e as ideologias